Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui de novo com vocês. Bom, dando continuidade aí à nossa série de vídeos com estratégias rápidas. Hoje eu vou mostrar para vocês mais um padrão que eu opero, né? Mais uma forma de realizar entradas no gráfico, que é o triângulo simétrico, tá? Vou dar uma olhada aqui no gráfico, tá? Então eu já tinha separado aqui o par. Primeiro lá, como que o padrão do triângulo simétrico ele é formado, né? Existe o triângulo simétrico para continuação da tendência de alta e o triângulo simétrico para continuação da tendência de baixa, tá? Então, até pelo que eu expliquei, o triângulo simétrico ele é um padrão de continuação, tá? Então ele não é um padrão utilizado para reversão, tá? Se eu tiver um movimento de baixa, eu vou encontrar um triângulo simétrico, por exemplo, eu vou operar vendido, tá? Eu não vou, se o preço romper aqui, eu não vou realizar a operação, porque a ideia do triângulo simétrico é dar continuidade ao movimento, beleza? Então, o que eu preciso ficar atento? Preciso estar atento à tendência anterior, tá? Então, se eu tiver aqui uma tendência de baixa, esse padrão do triângulo simétrico ele vai ser formado para dar continuidade na tendência, tá? Como que esse padrão se parece, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu prefiro usar as linhas para fazer, mas basicamente ele tem esse aspecto aqui, ó, tá? Então, o que vai determinar o lado de operação é baseado na tendência anterior, beleza? Então, vamos para o exemplo prático, que eu acho que é mais fácil de explicar. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui vai ser um triângulo simétrico dando continuidade numa tendência de baixa, tá? E as formas que nós podemos operar esse triângulo, beleza, galera? Bom, então aqui eu tenho tá? Eu tenho um triângulo simétrico que foi formado aqui. Ó. Se quiser trazer as linhas lá para frente para fazer eles se encontrarem, pode. Não tem necessidade, mas vou fazer isso só para vocês entenderem o padrão, tá? Como que ele funciona. É assim. Aí tem gente que vai me perguntar, eu vou fazer uma aula só sobre flâmula, mas tem gente que vai perguntar, mas isso aqui não é uma flâmula? Galera, o que determina, o que diferencia, na verdade, um triângulo simétrico de uma flâmula são dois parâmetros. O primeiro é o mastro. O mastro, o que é o mastro? É a tendência anterior. Se eu tiver uma tendência brusca, como essa aqui, ó, uma queda muito forte, e eu encontrar a formação de um cone, né? Aqui. Isso é uma flâmula, tá? Ela geralmente tem, ela é mais aberta do que o triângulo e ela é antecedida por movimentos de tendência brusco, tá? Então essa é uma pausa pequena, ela também tem uma duração menor do que o triângulo simétrico, tá? Só para ficar claro, mas eu vou gravar uma aula depois só sobre flâmula, beleza? Voltando aqui para o nosso triângulo, então essa é a formação de um triângulo simétrico, tá? Eu tinha aqui uma tendência anterior que foi de alta, mas ela foi perdida, tá? Então, que a gente tinha uma tendência de alta que foi perdida, deu início a uma nova tendência aqui, que é a tendência de baixa, certo? E eu tive o descanso, a pausa, formando um triângulo simétrico, beleza? Então o que eu vou esperar aqui? Eu tenho formas de operar esse triângulo, todos baseados no rompimento, obviamente. E o que acontece se o preço romper aqui? Eu não faço nada, tá? Porque nesse padrão eu não opero para cima. Ele é um padrão de continuidade, a tendência anterior é de baixa, então eu só posso operar vendido,
Eu não tenho por que comprar, não tem confirmação, motivo nem razão para fazer uma compra aqui, tá? Isso é um erro que a galera comete. Então, tem que ficar ligado no tipo de padrão que você está operando. Existem padrões que são de continuidade, existem padrões que são de reversão, então tem que ficar ligado no movimento para poder saber como operar, tá? No caso aqui do triângulo simétrico, ele é um padrão de continuação, beleza? Como que eu opero esse cara? O primeiro tipo de entrada que eu posso fazer é o seguinte: geralmente, de novo, geralmente, um triângulo simétrico ele é formado por 3 toques. Ó, vamos lá. Por isso que eu falo que no Forex os 3 toques são muito respeitados. Então eu tive um toque na linha de cima, né, na resistência, segundo toque na resistência, terceiro toque na resistência, beleza? Aí eu tive aqui o primeiro toque no suporte, o segundo toque no suporte, terceiro toque no suporte, quarto ele rompeu, tá? Então uma opção de entrada seria uma ordem de venda pendente aqui, abaixo do terceiro toque da resistência, do suporte, né? E se ele romper, ele vem embora com preço. Possíveis alvos aqui. Geralmente a gente projeta a base aqui do triângulo, né? A parte inferior aqui, a altura do triângulo para baixo e usa como alvo, né? Então seria mais ou menos isso, ó. Uma operação bem rápida e bem precisa. Depois ele foi mais, né? Mas um primeiro alvo seria aqui. Aonde que vem nosso stop? Stop vem aqui, acima do último topo, tá? Então bem tranquila, esse é o primeiro tipo de entrada. Vou marcar como sempre faço. Bora lá então. Aqui teríamos um sell stop, né, que é uma ordem pendente de venda. Aqui eu teria o meu stop loss e aqui o meu take. Beleza, galera? Então essa é a primeira forma de se fazer uma entrada, tá? Essa é uma entrada mais agressiva, trabalhando com rompimento, beleza? Segundo tipo de entrada que eu poderia ter, que eu posso trabalhar com um triângulo. O triângulo ele tem um início de formação, tá? Ele começou aqui na parte superior e aqui na parte inferior. Como eu quero operar vendido, o que eu vou fazer? Eu vou esperar que o preço... Essa já é uma entrada bem mais conservadora que a anterior. Eu vou esperar que o preço rompa a base inferior aqui de formação do triângulo. E quando ele retornar aqui para testar esse rompimento, eu vou fazer uma venda. Beleza? Então, a minha venda seria com uma ordem pendente também. Ou, se eu for mais conservador ainda, eu posso esperar um padrão de candle nessa região. Tá? Então, primeira entrada com um buy stop, um sell limit aqui, tá? O stop, aonde que vem uma stop? É um stop um pouquinho mais caro, tá? Mas ele vai lá no mesmo lugar. E o take, eu posso projetar sempre no fundo mais próximo, né? No caso aqui da venda, costuma funcionar bem, beleza? São bons alvos. Então, vamos lá. Essa é a segunda entrada, quando ele perde a base de formação. Então eu tenho aqui minha entrada, stop loss, e aqui eu tenho meu take profit, beleza? Essa é a segunda forma de entrar. Eu vou aproveitar essa mesma entrada para explicar a terceira forma de se operar, baseado no mesmo conceito. Eu espero o rompimento da base, espero a formação de um padrão, aqui eu tenho uma estrela, certo? Aí aqui a ordem é a mercado, tá? Não é pendente. O stop nesse caso
tá? Ele não tem a necessidade, como eu estou trabalhando com uma ordem pendente, eu estou vendo a formação de uma rejeição nessa zona, ele deve ser um stop mais barato, tá? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo colocar na sombra do candle que fez acima do rompimento, tá? Então, eu colocaria meu stop aqui, certo? E o meu alvo continuaria no mesmo lugar, no último fundo ali formado. Então, esse é um stop mais barato, tá bom? Então, eu teria aqui entrada, stop e take, beleza? Vamos lá. Entry, stop loss e take profit. Beleza, galera? Essa é mais uma forma de se operar com o triângulo. Tranquilo? Acredito ser bem simples, né? E é uma boa forma de operar. Então, é interessante que a gente tenha um leque de opções quando estiver fazendo o trade, né? E operar sempre os padrões certos. Tem mais uma forma que a gente pode operar o triângulo, tá? Usando o Fibo. Então, o que eu tinha? Ele rompeu aqui essa linha de a parte inferior do triângulo. Eu pego do último topo, traço minha Fibo, ó, coisa linda. Fibo funciona muito, ó. Então, o que eu fiz aqui? Assim que ele rompeu, eu vou pegar o último topo aqui, traçar a Fibo até o último fundo e vou deixar uma ordem pendente de venda ou realizar uma venda nessa região, tá? Meu stop vem aqui e meu take, meu alvo no primeiro alvo aqui no 27%, beleza? Então vou lá, vamos desenhar, marcar as entradas para vocês. Então minha entrada se daria nesse ponto, meu stop estaria posicionado aqui, beleza? E o meu alvo posicionado aqui. É uma entrada bem mais tranquila, tá? Utilizando a FIB, porque você tem mais parâmetro, tanto para stop quanto para alvo, beleza? Então notem que, se eu não me engano, essa é a quarta aula. Eu utilizo muito FIBO para fazer entrada, como confirmação dos padrões, tá? Então aqui eu tenho meu stop loss, aqui eu tenho minha entrada e o meu take profit. Beleza, galera? Bem tranquilo, né? Padrãozinho bacana de ser operado e bem tranquilo. Só para finalizar, eu vou mostrar para vocês agora o padrão do triângulo simétrico numa tendência de alta, tá? O que eu tenho aqui? Um triângulo simétrico em uma tendência de alta. Beleza? Só para vocês entenderem. Não vou mostrar as entradas de novo porque é meio sem sentido, né? Nem sempre, só para ficar claro, todos os tipos de entradas vão funcionar. Por exemplo, se você tivesse traçado uma fibra aqui, você teria perdido esse movimento. Então, o que eu costumo fazer? Eu também desço o tempo gráfico, né? Então, por exemplo, se eu tracei o triângulo, eu identifiquei o triângulo no tempo gráfico de 1 hora, eu vou tentar operar esse triângulo no tempo gráfico menor, de 15 minutos, por exemplo, tá? Não utilizo 5, 1 minuto, nada disso. Eu vou tentar operar esse padrão no tempo gráfico de 15 minutos, para me pegar possíveis movimentos de retração, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, se a gente for analisar as entradas, eu não conseguiria fazer uma entrada utilizando FIBO aqui. Olha só. Ele quase foi, mas não foi. Tá vendo? Então aqui, qual é a entrada que eu conseguiria? O rompimento da base, né? Que era aqui. Deixa eu apagar aqui. Esse cara. O rompimento da base, que foi aqui. E o rompimento do terceiro toque, que foi um pouco mais abaixo. Logo aqui, ó. Entenderam? Então, assim, é bom saber quais os tipos de entrada a gente pode fazer e saber também que nem sempre a gente vai conseguir pegar as entradas com as ferramentas. Se estivesse utilizando o FIBO aqui, por exemplo, não teria pego. Beleza? Ó, só para
reforçar, ó, não teria pego. Eu não uso o nível de 50%, tá? Aqui veio no 50%? Veio, tá aí, mas eu não gosto de fazer entrada no 50%. Eu acho que o número ideal aí é o 61.8. Tá? No 50 veio, mas eu não curto. Mas quem quiser usar, tá aí. Beleza, galera? Bom, é isso aí. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Tá? Espero que essa aula tenha sido útil. Eu preparei um roteiro com todas as aulas que eu vou gravar. São em média 14 aulas dessa série. E nessas 14 aulas eu vou conseguir passar para vocês todos os recursos que eu utilizo para realizar as minhas operações. Tá? O que eu não vou fazer, até porque isso leva tempo, muito tempo, e eu acho que tem que ser uma coisa feita assim de forma mais individual, é mostrar como que eu junto isso tudo, o que, que eu olho quando que eu começo a analisar. Então a ideia não é essa, a ideia é entregar para vocês ferramentas que vocês consigam operar de forma independente, ferramentas que funcionam, padrões, estratégias, beleza? E para que vocês cheguem a um operacional próprio de vocês, tá? Com a visão de vocês. Se depois disso tudo ainda tiver alguém que não conseguiu e está com dificuldade, o que, que eu penso em fazer? Criar sei lá, um grupo de alunos numa ferramenta chamada Slack, onde a gente consegue conversar, colocar análise, e aquilo vira um FAQ, né, um Frequent Asked Questions, e todo mundo que tiver dúvida vai ter isso lá disponível. Enfim, trabalhar em uma espécie de mentoria individual ali. Não vou falar mentoria, mas um lance mais individual mesmo. Pegar na mão do cara e falar, ó, filhão, eu faço isso, aqueles padrões que eu te passei eu uso dessa maneira, eu junto isso, faço dessa maneira. Se bem que eu tenho quase, assim, plena certeza que isso não vai ser necessário, porque as minhas aulas são muito claras, não tem nada secreto, não tem nada próprio, tudo isso aqui existe há anos, tá? É só eu utilizo da melhor forma possível, beleza, galera? Então é isso aí, um abração para vocês e até mais.